E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, né? E quarta-feira é dia de a gente estar aqui com um dos nossos missionários, é a nossa quarta missionária, não é verdade? E hoje, claro, não seria diferente. Hoje a gente está com nada mais, nada menos do que a nossa querida irmã Zilanda, uma querida, uma pessoa muito amada do Senhor aí e dessa galera que eu, inclusive, já recebi até recados aqui, ó, já estou aqui na expectativa, aguardando a nossa querida irmã Zilanda, que vai estar participando aí e tal. Desde cedinho já tá aquele frisson aqui, né? Do povo alvoroçado querendo ouvir a nossa querida irmã Zilanda, que vai estar conversando com a gente e já está aqui. Bom dia, querida, que honra, viu? Poder tê-la aqui com a gente, bom demais. Bom dia pra senhora, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elvio, bom dia, tudo na paz do Senhor Jesus, um dia maravilhoso, um dia de graça na presença do Senhor Jesus, bom estarmos aqui. Amém, é isso aí. Hoje, quarta-feira, a gente vai estar conversando com a nossa irmã Zilanda. A irmã Zilanda tá lá em Cascavel, né? No Ceará. Cascavel tem uma outra cidade com esse nome, acho que é no Paraná, não é, irmã Zilanda? É isso mesmo? É no Paraná. O ano passado eu fui fazer promoção lá em Curitiba e todo mundo achando que eu era de Cascavel do Paraná. Isso é mais longe. Que legal. Cascavel fica assim, a localidade onde que fica mais ou menos Cascavel, é mais para perto de Fortaleza? Cascavel fica próximo de Fortaleza, são praias também, né? É praia. Já começa a animar o povo para vir para cá evangelizar comigo, né? Olha aí, ó. Pronto. Eu tenho uma coisa gostosa quando eu convido as pessoas para vir. Eu digo que de manhã é praia, à tarde evangelismo, à noite culto. Perfeito, pastor Elvio. Olha aí. Pode vir pra cá. Pronto. Tá vendo que legal? Cascavel, no Ceará, olha só que legal. Bom, gente, aí agora que chegou pra mim a apresentação da nossa querida irmã Zilanda, ela é da Congregação Batista Cairós, lá em Cascavel, né? Ela vai fazer 28 anos, é solteira, ela deixa eu ver aqui o que mais, projeto em que atua hoje é plantação de igrejas, não é? E a cidade lá em Cascavel, né? E claro, ela tá aí em plantação de igrejas já há algum tempo, tem toda uma experiência maravilhosa, né? E a gente sempre ouve falar da nossa querida irmã Zilanda por onde a gente passa e tal. Mas me conta, querida, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como é que foi esse chamado? Como é que você descobriu que você seria uma missionária? Aliás, antes dessa, você é de onde? Você é daí mesmo do Nordeste, não? O pastor Elvio, eu achei muito legal. O senhor me deu 28 anos aí. Isso aí, que bacana. Vai fazer ainda 28. Não é 28 ainda completo. Não é 28, não, é 50. Eu não queria entregar, irmã Zilanda. Ai, meu Deus do céu. Então deixa eu melhorar aqui. Pastor Elvio, eu sou capixaba. Eu sou do estado do Espírito Santo, Marataízes, em Nova Canaã. Olha aí. Eu sou lá do Espírito Santo. Eu aceitei a Jesus com 12 anos de idade. Aquele estado maravilhoso. Sim. E com 15 anos, o Senhor Jesus me chamou e eu gritei que eu ia ganhar o meu Brasil para Cristo. Que legal. Eu amo minha pátria, eu amo meu Brasil, eu gosto de coisas e amo gente. E eu quero dizer para os jovens, adultos, adolescentes que estão nos ouvindo, que Deus continua chamando. Amém. Agora, Deus continua. Me conta, como é que foi? Me detalha isso daí. Como é que foi esse chamado aí? O que aconteceu? Você estava aonde? Estava na igreja mesmo? Foi um missionário que foi pregar? Como é que foi essa história? Exatamente. Se der para a segunda parte, a semana que vem, a gente continua, viu, pessoal? Aqui dá pra... Tem história, né? Tem história, legal. Parte 1, vamos lá para parte 1, vamos ver. Parte 1, né? Mas, pastor, eu vim de uma família que a minha mãe, ela
já conhecia Jesus, mas ela estava afastada dos caminhos do Senhor Jesus. Sim. A minha irmã, ela foi à igreja e depois eu fui convidada por uma amiga da minha mãe para estar indo. Eu fui numa escola bíblica e através dessa escola bíblica que hoje as pessoas acham que não tem importância, a EBD é a maior escola do mundo. Sim. Continua levando seus filhos, continua indo à casa do Senhor Jesus. E lá eu queria fazer muita coisa. Eu conheci Jesus e queria me envolver em muita coisa. A história é grande demais. Mas nesse dia de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, um missionário de missões nacionais estava lá. E antigamente, 15 anos atrás, essa experiência não era fácil não ser missionário. Hoje já não é, imagine, naquela época. Então ele contou histórias terríveis em relação à obra missionária, como falar do amor de Deus. A rejeição também era grande demais. E eu estava ali sentadinha naquele banco, 15 anos, levada. O pai tinha um comércio e os fregueses chegavam, eu pegava o cavalo, saía correndo, charrete, quando ia, eu não sabia voltar. E agora Deus me chama? Como é que alguém acredita num negócio desse, né? Sim. E ali sentadinho, uma amiga do lado, ele começou a falando, então eu disse para ela, Jesus está me chamando. E ela disse, fique quieta aí, você está querendo sair daqui do interior, porque Nova Canaã é interior, né? Sim. Fica quieta aqui que não tem ninguém te chamando. Eu disse, Jesus está me chamando. Eu vou ser uma missionária e vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Ela disse, Landa, fique quieta, vamos ouvir o missionário. Duas adolescentes conversando sobre isso, sentados na igreja, né? E eu continuei ali ouvindo aquele missionário. Pastor Elber, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu tinha tanta convicção naquele momento que Deus estava me chamando. Eu ouvir Deus falar comigo. Olha só. Ele estava me convocando. E eu olhei para ela e disse assim, Deus está falando comigo, eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Mas era tão interessante falar, eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo naquele momento. Mas quando o missionário convidou, quando ele disse, alguém aqui está sentindo desejo. A Igreja Batista Nova Canaã é uma igreja missionária, é uma igreja cheia do poder de Deus. Até hoje tem levantado muitos obreiros para a obra do Senhor Jesus. E eu me levantei. Imagina o meu tamanho hoje com essa idade, imagina com 15 anos qual era o meu tamanho. Meu Deus do céu. E eu me levantei e fui à frente. E quando eu estava lá, o meu pastor olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, pronto, começou ninguém realmente a acreditar. Meu Deus. E eu disse, Jesus está me chamando para eu ser uma missionária. Ele está me chamando para eu ganhar o meu Brasil para Cristo. Aí ele olhou assim para mim, o missionário veio e disse, você tem certeza do que você está dizendo? Eu disse, eu tenho certeza, Jesus está me chamando. E ali ele orou por mim. Ele colocou a minha vida diante do Senhor Jesus. E daquele dia em diante, eita, pastor Hebe, eu comi o pão que Deus me deu, porque o diabo não dá nada para ninguém. Boa. Não esqueçam disso, diabo. Boa. Ele só tira. Mas, pastor, a convicção era tão grande que é igual o Ceará. Rapadura é dura. É doce. É doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. E assim, pastor Elber, eu comecei a minha história de uma chamada missionária. Que legal, que bacana. E aí, e os teus pais? Como é que foi o teu primeiro trabalho missionário, foi aonde? E quando você chegou aos teus pais e comunicou isso a eles, que Jesus tinha te chamado e tal, como é que foi a reação? O que eles falaram? Com 15 anos, eu quero aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão nesse momento, e depois você pode até ouvir, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus chama, ele capacita. Sim. Ele não chama capacitados, ele capacita quem ele chama. Sim. E quando ele chama e você tem convicção que ele te chamou para isso, nada nem ninguém impede de você fazer a obra do Senhor Jesus.
E isso não quer dizer que você tem que passar por cima de pai, de mãe, você tem que obedecer. Amém. E eu cheguei em casa aí, naquele dia, foi o dia D da minha vida, eu cheguei em casa feliz, muito mesmo. Mas os meus pais com 15 anos, ela é legal, uma adolescente levada, se eu não fosse missionária, pastor Elber, eu seria uma jogadora de futebol. Sério? Porque a delegação lá do Rio de Janeiro chegou aí na minha casa e eu fiquei apavorada. Eu acho que eu estava aposentada hoje como melhor do que Martinha. Eita! Que legal. Porque eu Mas você dominava mesmo o negócio, não? Dominava mesmo a bola? Não, eu dominava. Eles foram nos colégios para ver quem chamava, quem convocava, e quando chegou lá eu dei vitória o meu colégio, eles foram na minha casa, eu chegou lá com aquela limusine, com aquele carro pretão. Meu pai nem sabia que eu jogava tanto. Eu fiquei até escondida, porque ele depois falando que história é essa, mas olha, Deus é lindo na nossa, Deus é perfeito. Então quando eu falei para eles ficaram tranquilos, porque eu tinha 15 anos. Mas quando eu terminei para fazer o 2º grau, as minhas irmãs, elas estudaram para ser professora, namorados para casar, tudinho, também tinham um namorado, porque a idade foi chegando, eu estava já com 17, 18, mas quando eu cheguei para fazer o 2º grau, então eles perguntaram para mim, você vai estudar, mas você ser professora, você casar e ter filhos, como suas irmãs, e como uma família normal, né? Sim. E eu disse, eu posso até acontecer isso na minha vida, mas Jesus me chamou para ser uma missionária. Eu vou ganhar o meu Brasil para Cristo. Então chegou o momento, pastor Elber, de decisão da minha vida, porque eles me tiraram do colégio para eu não estudar, para eu não ser uma missionária. Eita, meu Deus. Pastor Elber, eu já estava com meus pais, porque nós morávamos no interior, ainda minhas irmãs moram hoje, o pastor pode até perguntar, mas minha mãe e meu pai hoje já falecidos, e é uma história tão grande que lá na frente eu vou dizer que eu vou encontrar com eles na glória, né? Amém. Mas eles me tiraram do colégio. E eu fui trabalhar com meu pai. Eu fui trabalhar para eu ter o meu sustento, eu ter o meu dinheiro. Porque eu tinha que voltar atrás. Eu tinha que dizer, não, tudo bem, eu não quero mais ser missionária, para eu voltar a ter tudo que eu tinha. Mas o meu chamado, ainda hoje, é muito forte na minha vida. Amém. Se eu me aposentar por idade, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, porque eu amo gente. Eu sou apaixonada pelas almas perdidas. E brigo com minhas ovelhas quando eles não vêm pro culto. Olha, se tiver me ouvindo, eles vão dizer assim, ela é terrível, pastor. Porque Deus é prioridade na nossa vida. Amém. Deus é tudo. Amém. E lá eu preguei meu primeiro sermão para os trabalhadores do meu pai. Eu disse para eles, olha que sermão. Ele disse assim, você está fazendo o que aqui, Zilanda? Vai ser alguém na vida? Eu disse, olha, é o seguinte, vocês tudinho precisam aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, vai tudo pro inferno. Eita, meu Deus, chegou logo igual ninja. Nossa, aí eles falaram assim, é assim que você vai sair falando por aí? E Deus foi trabalhando, eu fiquei ainda 2 anos sem estudar. Sim. Encontrei o mesmo missionário. E quando eu encontrei o mesmo missionário, ele disse, e aí, como você está? Já está pronta para ir? Eu disse, pronta para ir? Eu não estou estudando, meus pais não querem que eu vá. E eu preciso me formar, eu preciso estudar. E ele disse assim, quando eles perguntarem, não responda mais nada. Você fica respondendo, você fica dizendo que vai ser missionário. Quando eles falarem assim, e você vai ser missionário? Não diga mais nada. Eu disse, eita Jesus, agora que eu morro, né? Porque antigamente se respondesse, apanhava, e se ficasse calado, apanhava também. Verdade. Maravilhosa. Aí minha mãe chegou para mim, depois eu fiz muita coisa. Eu fui trabalhar em hotel, eu fui fazer muita coisa. Eu tenho uma experiência
de confirmação que é muito mais forte do que pudesse imaginar. Deus falava comigo como fala hoje, e claramente, porque eu dizia muita coisa para Deus. Pastor Hebe, eu brigava muito com Deus. Eu brigo até hoje. Quando eu quero uma coisa, eu digo, cadê o Senhor? O Senhor não disse? Aí não tem como. A palavra do Senhor diz, se creres, e agora? Senhor, eu creio, o que vamos fazer? Mas tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento, tem que ter vida de oração. Porque a gente tem que conhecer Jesus. Não é só falar dele, é como oração. Tem gente que fala de oração de uma coisa linda, mas não ora. Não tem vida de oração. Falar é fácil, viver é que é uma coisa tremenda na nossa vida. Então minha mãe disse para mim, você vai voltar a estudar, mas para ser professora e não para ser uma missionária. E eu fiquei quieta, não falei mais nada. Eu voltei a estudar e terminei o 2º grau. E agora, pastor Hebe? Pode continuar? Pode continuar sim, eu tô ouvindo, pode, manda. Como a senhora falou, senta que lá vem história. Eita, então vamos lá. Pastor Hebe, e depois que eu terminei, eu cheguei em casa feliz da vida. Agora eu vou, né? E quando eu cheguei que mostrei o certificado para minha mãe, ela disse, eu também tenho um colégio para você dar aula. Enquanto eu estava terminando o 2º grau, a mãe encontrou um colégio para eu dar aula como professor. E quando eu olhei aquilo, pastor Hebe, eu disse, como é Jesus? Janeiro de 86. O povo aí já está sabendo tudo de minha idade, ô Jesus. Aí eu fui para dentro de uma sala de aula. Eu creio que nem o pastor Elber, não sei, alcançou quando o professor chegava na sala de aula, era 4 turmas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, e dividia o quadro em 4 partes. Eu quase fiquei louca. Meu Deus do céu. Eu cheguei naquela sala de aula, aqueles alunos me olhando, eu dentro da sala de aula, e eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu peguei um violãozinho e começava a cantar com as crianças e contar a história bíblica. Eu não sabia dar aula, pastor Hebe. Sim. Eu não sabia ser professora para ensinar. E comecei a contar histórias bíblicas e cantar. Até que um dia uma mãe mandou uma cartinha para mim. Professora Zilândia, cadê os deveres dos nossos filhos? Eles só chegam em casa cantando e contando história bíblica. Você não dá aula para os nossos filhos? Aí a ficha caiu. Eu olhei para aquela sala de aula, era 8:30 da manhã, ainda não era intervalo, e eu olhei para aquelas crianças e disse, hora de intervalo. Mas tia, ainda não é hora do recreio. Hoje é intervalo, né? Antigamente era recreio. Recreio, é verdade. Recreio. Aí eu disse, pode brincar. E eu coloquei eles para fora e fui para baixo da mesa, pastor Elmer. Eu me ajoelhei embaixo da mesa e comecei a chorar, comecei a falar com Deus e comecei a dizer, cadê o senhor que me chamou? O senhor não me chamou? O senhor não disse que eu ia ganhar o meu Brasil para Cristo? O senhor me chamou naquele culto? Eu ouvi a tua voz, o senhor me chamou. Eu estou sofrendo. Eu disse, eu já sofri, eu estou sofrendo e agora eu estou dando aula. Então eu quero pedir 2 coisas para o senhor. E eu fui pedi só uma. E eu disse, Deus, o senhor existe. O senhor me chamou. Eu estou aqui no interior, pastor, é do interior, Nova Canaã. Hoje Sim. Tem mais casas. Antigamente você ia de uma casa para outra, era só canavial. Mas eu disse, eu quero que o senhor fale comigo. E os alunos lá fora brincando. Queimada, né não? Esconde, pique, coisa linda. E eu disse, Senhor, é o seguinte, eu quero que o senhor fale comigo, agora eu quero que o senhor mande um endereço para mim, para onde eu devo ir. Eu quero me formar, eu quero ser bacharel em teologia, eu quero fazer uma faculdade, mas eu quero que o senhor me dê um endereço para onde eu devo ir, porque se o senhor mandar um endereço para mim, eu deixo tudo e vou. Eu não sei como é o relacionamento. Você já estava com quantos anos aí, mais ou menos? Eu tinha 22, porque 22. Eu parei 2 anos e quando eu fui era com 22.
Sim. Então eu não sei hoje como tem sido o relacionamento de oração dos jovens, adolescentes, homens e mulheres com Deus. Falar com Deus é a coisa mais linda, pastor. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Amém. Ele continua sendo o mesmo. E eu disse, mande um endereço para mim que eu deixo tudo e vou. Eu embaixo da mesa, chorando, falando com Deus. Nesse momento, pastor, chega um irmão da igreja. Ninguém acreditava em mim. Um irmão da igreja chega, líder da igreja. Uhum. Quando chega na janela que me chama, eu embaixo de uma mesa, quem é que ia acreditar mais ainda? Uma professora, os alunos lá fora e eu embaixo de uma mesa. Quando ele chama Zilanda, e eu reconheci a voz que era o irmão da igreja, eu bati com a cabeça na mesa que dói até hoje, eu confesso. Eu estava imaginando que a senhora ia falar isso, falei, será que ela levantou de uma vez, meu Deus do céu? Certeza. E eu olhei para ele e disse, o que o senhor faz aqui? E ele disse, o que você faz embaixo de uma mesa? Zilanda, os alunos estão lá fora, tudo é poeira, né? Não tinha nada. Eles estão brincando. Eu disse, eu estou aqui falando com Deus. Ele me chamou para eu ganhar o meu Brasil para Cristo. É por isso, pastor Elber, que toda promoção missionária, eu visto um vestido da bandeira do Brasil, eu uso roupa da bandeira do Brasil, e não é nada a ver com política, nada a ver com nada, é porque eu amo o meu Brasil, e eu já fazia isso antes, porque o meu Brasil, ele é do Senhor Jesus, eu amo a minha bandeira. E para você que está ouvindo a rede agora, e quando tiver a oportunidade de ver daqui a pouquinho no YouTube aí, esse bate-papo da nossa querida missionária Zilanda com a gente aqui, ela, onde ela está, atrás, tem uma bandeira do Brasil estendida aí, onde ela está nesse bate-papo com a gente, né? Então, legal. Pode continuar, missionária. Eu tenho paixão por isso. Então, ele disse assim, como é, Zilanda? Sim, é verdade. Eu estou aqui perguntando para Deus para onde eu devo ir. Porque eu vou deixar tudo e vou. E o que você quer, Zilanda? Eu quero saber o endereço para onde eu devo ir. E ele olhou para mim e disse, Zilanda, pelo amor de Deus. Eu disse, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu passei no correio. E o carteiro disse que tem 3 dias que você não vai lá. E eu disse, eu estou indo para lá. Assim, então eu entrego uma carta para ela. Eita, povo de Deus! Eu não sou universal, mas sou do reino de Deus, pastor Heber. Jesus é lindo, Jesus é lindo, pastor. Amém. E eu disse para ele, abra essa carta, porque nela está escrito para onde eu devo ir. Ele disse, Zilanda, para com isso. Eu disse, não foi à toa que o senhor veio aqui. Deus existe. Ele disse, eu não vou fazer isso mais. O senhor vai abrir essa carta e o senhor vai ler a primeira parte dela, porque eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. E essa carta era de quem? Agora bateu curiosidade. Essa carta, aí o senhor vai ouvir o que estava na Sim, carta. Sim. Quando ele abriu, ele disse, Zilanda, assim, leia. Aí uma amiga que eu conheci há 2 anos atrás, o tempo que eu tinha ficado parada, fui estudar, e estava escrito assim no início, Zilanda, você lembra quando você falou que Deus te chamou para ser uma missionária, fazer uma faculdade? Estava na carta. Ela disse, eu também fui chamada, e eu estou indo para o seminário de Campos, no Rio de Janeiro, na rua tal, na casa tal, no seminário tal. Você quer vir comigo? Eita. Rede 316. Essa rede é de Deus. Talvez você tenha um chamado hoje, está nos ouvindo, e você está com medo de ir. Deus te chamou para ser algo na obra dele. Não é só ser um missionário e deixar ir, não, porque todos nós somos missionários onde estamos. De repente você cantava no louvor e por uma coisa tão pequena você deixou de adorar a Deus no louvor. Você ia aos hospitais, você deixou por coisa tão pequena. Você saía nas casas para orar e deixou por coisa tão banal. Você não vai à casa do Senhor por coisa tão pequena. E Jesus tem uma obra para você tão grande para ser realizada onde você está e onde Ele mandar. Pastor Helder,
Eu peguei aquela carta, não li mais nada. Chamei as crianças. Hora de tomar decisão. Qual é a decisão que você que está me ouvindo tem que tomar? Você tem olhado para Jesus? Se buscarmos primeiro o reino de Deus, o que a Bíblia diz? As demais coisas são acrescentadas. Aquele que realmente faz a vontade de Deus recebe muito mais. Não que seja em troca, é promessa, né? E eu peguei aquela carta, guardei, convidei todas as crianças, pastor Elton. E quando todas entraram na sala, disse assim: que foi, tia? Eu disse: a tia vai fazer uma viagem. Eu quero abraçar e beijar vocês. A senhora vai para onde, tia? Não sei. Só sei que é hora de tomar decisão. Quando que você vai voltar? Também não sei. E eu beijei aquelas crianças e mandei tudo para casa. E eu fui para casa. Antes dos meus pais me virem, eu fui na casa do meu pastor. Não encontrei meu pastor, falei com a esposa dele. E são coisas assim coisas que eu conto quando não é muito ao vivo. Porque tem coisas que não podem ser muito ao vivo. Uhum. Mas naquele dia eu saí abraçando algumas pessoas. Eu tinha um namorado muito importante também. E, ei, você que está me ouvindo aí, ei, tem o seu namorado e você está escolhendo ficar com ele do que Jesus, lá na frente você vai se arrepender, viu? Porque eu tinha um namorado e eu escolhi ser o Senhor Jesus. Deus me chamou e não chamou ele. Então não se iluda dizer depois que eu me casar Deus vai chamar ele. Você vai sofrer pro resto da vida. Eita. Porque quando Deus chama no namoro, ele chama os dois. E se ele chama depois de casado, não é para separar, é para unir. Porque Jesus é lindo, pastor El. Amém. Jesus é lindo. E quando eu cheguei em casa, que contei para meus pais, aí o negócio pegou. Eita. Não aceitaram, preciso resumir realmente. Meu pai pediu que eu pegasse tudo que tivesse e fosse embora de casa. Sério? Pais, você que tem os seus filhos que são chamados, dê a mão para eles. Ore com eles, ajude, porque fazer a obra do Senhor. Você pode criar seus filhos para ser doutor, para ser médico, para ser tudo, mas se você não criar para ser do Senhor, você fracassou. Pode ter certeza disso. E naquele dia, pastor, eu fui pegar minhas coisas e fui saindo. E o Senhor disse para mim: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. A minha irmã ainda chegou a dizer: você precisa obedecer pai e mãe. E eu disse: a Bíblia diz que aquele que não obedece a ele também, e agora? É melhor obedecer a Deus do que a pai e mãe. E eu não estou desonrando os meus pais, eu estou honrando ao Senhor Jesus. E eu saí chorando, sem nada, só tinha comigo um dinheiro que a esposa do meu pastor me deu. E como o missionário não rejeita nada, foi a minha primeira oferta de missões. E pastor Elvio, eu saí assim. E a primeira carona que eu peguei foi numa ambulância. E quando eu entrei, ele perguntou: tá tudo bem? Eu disse: o senhor conhece Jesus? Ele disse: ser crente? Assim, sim. Não sou ainda não. Então eu disse: então não é com ele que eu tenho que conversar. Eu tenho que conversar é com Jesus. E assim eu cheguei, paguei a primeira passagem e depois, só pela graça, irmão. E continua a minha história. Tem mais pergunta, pastor? Não, tô deixando a senhora fluir. Aí a senhora foi pro Rio de Janeiro, ia lá. Aí como é que a senhora chegou no Rio de Janeiro? A senhora não conhecia o Rio? Não. Então, aí como é que foi isso? A senhora pegou essa carona até onde? Essa carona foi até onde? Eu fui primeiro, depois que eu peguei esse ônibus, eu fui primeiro à casa dessa jovem que havia mandado a carta para mim. Ah, ok.
Mas você avisou você conseguiu avisar para ela que você estava indo ou não? Ou você chegou de surpresa também? Não, eu cheguei lá, né, de surpresa, mas depois, nessa surpresa, ainda voltamos lá em casa, porque a mãe dessa jovem ficou meio apavorada. Voltamos e quando voltamos não foi legal, porque eu aceitei. Eu temia tanto a Deus e temo até hoje, porque eu sabia que era de Deus, então eu andava como Ele queria que eu andasse. E depois que voltamos, eu fui para o seminário. Então nós fomos juntas. Ela foi primeiro, e quando eu cheguei nessa casa, houve um contratempo muito difícil na minha vida. Deus me levou até lá, porque quando eu estava saindo de casa, pastor Elvio, meu pai chegou a dizer assim: eu te dou um mês para você voltar. Talvez se minha família estiver me ouvindo, nem todos sabem, porque eu não conto totalmente o que aconteceu para eles, né? Mas o meu pai me deu um mês para eu voltar. Depois de um mês, se eu não voltasse, eu não me aceitava mais em casa, né? E nesse um mês, meu amiguinho e meus amigos que estão me ouvindo, todas as portas foram fechadas para mim. Todas as portas. Meu Deus. Pastor Elber Brasil, que está me ouvindo, e até fora, porque estão chegando muitos. Deus, Ele é o mesmo, Ele existe. Amém. Missionária, rapidinho. Deixa eu mandar um abraço para todo o povo de Deus que está plugado aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui, quebrando todos os recordes de audiência que já tivemos aqui na Quarta Missionária, né? E o pessoal daqui do Estúdio Central tá me monitorando aqui e tal, e estão dizendo que a audiência está aí explodindo. Então você que está ouvindo a gente, nós estamos, e está chegando agora aqui na rede, né? Nós estamos conversando com a missionária Zilanda. Nós temos esse quadro toda quarta-feira, um bate-papo sempre com um dos nossos missionários, e a missionária Zilanda, que é um dos testemunhos mais belos que a gente conhece dentre todos esses missionários aí do Brasil. É uma figura, é uma ouvinte assídua nossa, é uma divulgadora da rede, né? E hoje está aqui junto com a gente, ela que é lá de Cascavel, ela que atua hoje em Cascavel, no Ceará. Na verdade, ela é capixaba, né? Ele tá contando a história dela aqui. Então, assim, aproveita, você que tá chegando agora aqui, é uma história linda. Como ela muito bem falou, ela mal começou a falar, já são 10h40, né? Então, assim, eu acredito que vai ter a parte 1, depois parte 2, a vingança, depois parte 3, a ressurreição, entendeu? Então a gente vai continuar esse negócio aqui, porque eu acho que hoje não vai dar tempo, não. Mas olha só, avisa todo mundo aí, tá? Que a missionária tá aqui conversando com a gente, e eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada com esse bate-papo aí, tá bom? E se você quiser mandar um recadinho pra ela, vai mandando, daqui a pouquinho a gente vai ler aí também os recadinhos pra nossa querida missionária. Vamos lá, querida. Pois é, Elvin, nesse... Sim, aí você chegou você já foi pra o seminário? Campos, no Rio. Sim. Eu fui para Campos, no Rio, né? Sim. E foi um período muito difícil mesmo. Mas é interessante o que Deus fez lá, que muitas pessoas podem estar ouvindo agora e não sabem. Deus é assim, pastor, depois que eu deixei pai e mãe por amor a Jesus, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de deixar nada. Tudo que eu tenho é dele, tudo que ele me dá é dele. Tá entendendo? As coisas a gente tem que saber, e quando a gente diz que tem que amar gente e gostar de coisas, tem que ser real, tem que viver isso aí, né? Então eu cheguei lá, foi um mês de enfermidade, foi um mês de muita luta, um mês que eu não tinha nada. Nem trabalho no colégio que dava para todo mundo nesse período não teve para mim. Os outros chegavam, começavam a ter. E enquanto isso, a vozinha batendo na cabeça lá, um mês você vai voltar, você vai voltar. Pastor, era tão interessante que quando chegou um período de 15 dias para frente, eu esqueci do mês. Como foi que eu esqueci do mês? É porque eu fiquei doente, eu fiquei debilitada, né? Mas a gente tinha que ir pro seminário, a gente tinha que estudar. E um dia eu resolvi voltar para cá. Sério? Sério. Eu fui para o seminário, a minha maior
raiva depois, a raiva santa, não existe isso não, né? Mas a minha foi, né? Aí foi que tinha uma prova de grego, a gente com a barriga cheia para fazer português. Não é bom, imagine com a barriga vazia para fazer grego. Boa. Hoje tá uma bênção estudar, hoje tá uma bênção. Hoje é uma matéria aqui, outra lá, antigamente era grego, hebraico, era tudo junto. Meu Deus do céu, tudo era melhor antigamente. Aí, mas glória a Deus pelo tempo de hoje. Aí, eu enquanto as minhas colegas estavam tudo no seminário, eu disse, hoje eu vou embora. Aí eu deixei a aula, vim para casa onde a gente morava, cheguei lá, peguei as minhas mesmas roupinhas que eu tinha saído. Isso era quanto tempo? Quanto tempo depois que você tinha saído de casa? Um mês. Ah, um mês. Era dentro desse mês aí. Sim. Negócio, né? Aí eu fui, quando eu cheguei, os vigias tinham um trato com a gente, que se a gente entrasse, acendesse as luzes, era pra gente acender 2 vezes por dia, pra eles verem que não era ladrão, que a gente morava no centro dos campos. Sim. Eu entrei, não acendi nada, não falei nada, e eu fui lá, olha só, eu fui lá, peguei minhas mesmas coisinhas, quando cheguei na copa, uma copa grande, aí eu tive a minha, não sei quantas brigas com Deus. Quem tá me ouvindo tem que ser convertido, tem que crer que Deus existe, tem que saber que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e pode vir questionar comigo que eu provo. Isso é lindo, pastor Elber. Quando eu cheguei na sala, eu tive a minha briga com Deus. Pastor Elber, eu só não chamei Deus de santo, mas Ele me conhecia e sabia que eu conhecia Ele, porque minha vida de intimidade com Ele é assim. Eu sei quando Ele está zangado comigo, eu sei quando eu tenho que mudar, eu sei quando eu sei, porque Ele é terrível, mas é maravilhoso. Deus é amor, povo brasileiro que está me ouvindo de fora do Brasil, mas Ele também é justiça, e o tamanho do amor dele é o tamanho da justiça. Então cuidado, tem gente que diz assim, Deus me conhece, deveria temer, né? Porque Ele conhece mesmo, né? Olha, só quem pode me julgar é Deus. Já viu essa frase, pastor? Eita. Não era para ter medo, não? Só quem pode julgar é Deus? Então o que aconteceu? Eu briguei muito e disse uma coisa para ele: eu vou para casa. Meu pai vai pagar a viagem, que eu vou lá para a rodoviária. Chegar em casa eu vou comer, eu vou beber, eu tenho quarto. E comecei a dizer para ele, e chorando, né? Era normal, não. Aí eu disse para ele uma coisa, pastor: eu estou indo embora, mas não vem atrás de mim, não. Eu estou indo embora, mas não vem atrás de mim, pastor Elber. Pastor Elber, o senhor é crente em Jesus Cristo, não é? Graças a Deus. Olha o que eu vou dizer agora. Tudo escuro, pastor Elber, tudo escuro. Quando eu fui saindo, antes de chegar na porta, uma luz bem clara apareceu no canto daquela sala. Desceu com toda velocidade, bateu nas minhas pernas, me jogou no chão, e eu machuquei os 2 joelhos e não pude sair do lugar. E eu comecei a gritar: é brincadeira, Jesus, o Senhor é santo. Santo, não me mata não, Jesus, não me mata. Desse jeito, pela glória de Deus, pastor, é o que eu estou dizendo. O Senhor é santo, 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 mas eu estou passando necessidade, eu estou desse jeito, então eu vou fazer outro trato contigo. Aí lá vou eu, trato com Jesus, cheio de trato, até hoje eu faço trato com ele. E eu disse: eu vou me deitar, eu só quero acordar quando o Senhor preparar tudo. Pastor, Deus existe, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu voltei e me deitei, pastor. No outro dia, uma das meninas: acorda, Silana. Eu disse: eu não vou abrir meus olhos. Eu disse para Deus que só abriria depois que Ele providenciasse tudo para mim. E ela disse: então agora você pode ficar à vontade.
Você pode fazer tudo à vontade. E eu disse, por quê? Alguém chegou no portão da casa e disse, Zilanda está? E deixou uma carta para você. E quando eu abri, era o pagamento da comunidade. E mais um mês para eu ficar. Eu fiquei um mês na faculdade sem pagar nada. O diretor ligou para mim e disse, Zilanda, você está estudando sem pagar? E eu disse, eu vou trabalhar. A igreja vai pagar, vai me ajudar. Eu só sabia dizer essas coisas sem nem saber de nada. E ele disse, pois é, as suas faltas aqui foram abonadas. Alguém passou aqui que pagou o seminário para você. Eita. Alguém ligou para mim de uma cidade. Eu não estou contando detalhinho não, porque é muito forte as outras coisas. Alguém ligou para mim de uma cidade linda e preciosa. E essa cidade é São Fidélis. E quando eu atendi, era a presidente da União Feminina. E ela disse, é Zilanda da Costa Maurício? Eu disse, sim. Alguém passou aqui e deixou o seu nome. E nós vamos te sustentar no seminário o tempo que você tiver. Pastor Elvio, missionários que estão nos ouvindo, radicais, todos que estão aí ouvindo, não duvide nenhum momento. Não duvide nenhum momento. A obra não é nossa. A obra é do Senhor Jesus. Foi tremenda a minha vida. Tudo mudou. Eu passei a ajudar. Eu ganhava tanta coisa, pastor Elvio, tanta coisa, que eu vou dizer uma coisa. Era um shopping, o meu armário era um shopping. Eu poderia abençoar outras pessoas. Minha igreja me ajudando, pessoas me ajudando. Eu voltei em casa para conquistar meus pais. Talvez essa pergunta poderia ainda fazer. Mas eu voltei um bom tempo, mas eles não falavam comigo. Mas eu não desisti. Uma jovem dizia assim, meus pais fizeram a mesma coisa. Eu quero mais é que eles sofram. Eu disse, então você está no lugar errado. Tanto que essa pessoa não continuou, não permaneceu. Eu conquistei os meus pais. Eu voltei para casa. Não para casa, eu voltei para estar com eles. Sim. Um dia eu sentei no colo do meu pai. E eu disse, pai, se você morrer hoje e nós vamos para lugar diferente. Se minha filha, eu te criei, você falando assim comigo. Eu disse, pois é, pai, o senhor precisa crer em Jesus, aceitar Jesus. E um dia eu estava aqui no Ceará, o telefone tocou e quando eu atendi, era o meu pai. Ele me chamava de Landinha. E ele disse, Landinha, a paz do Senhor Jesus, se eu morrer hoje, nós dois vamos para o mesmo lugar. Legal. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que legal. Pastor El, eu realizei o casamento de 50 anos dos meus pais. Eu realizei o velório do meu pai. Eu realizei o velório da minha mãe. E eu vou encontrar com os dois na glória. Porque eles conheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É tremendo quando a gente obedece. Legal. E missionária, e aí então quando você terminou lá o seminário e tal e começou as atuações nas cidades, né? Qual foi a primeira cidade que a senhora foi? O senhor não sabe de uma coisa, dá tempo de falar um negócio? Eu preciso dizer, como eu cheguei no campo, a primeira cidade, eu estava em Campos, terminei o seminário e escrevi para a Junta de Missões Nacionais. E quando eu escrevi para a Junta de Missões Nacionais, eu fui convocada para ir lá, para a gente fazer aqueles testes. Oh, Jesus querido. Naquela época, meu Deus. E lá ia nós, né? Hoje a gente já sai formado. Lá a gente tinha que se formar para chegar, né? E quando eu cheguei lá, fiz todas as provas, todos os testes e voltei. Mas antes de sair, o pastor Oliveira de Araújo. O senhor chegou a conhecer o pastor Oliveira de Araújo? Não conheço. Foi meu primeiro secretário executivo. Acho que a idade aí já passou até do que eu disse, né? E ele olhou para mim e disse, você está indo para o Ceará. Você já foi para o Ceará, então?
Agora lá na minha cidade, o pastor, ele me deu uma frente, uma congregação lá no Espírito Santo, e essa congregação hoje é uma grande igreja com um pastor, e esse pastor foi aluno meu dentro da sala de aula dessa igreja, e hoje ele é o pastor da igreja, para a glória do Senhor. Mas o pastor Oliveira de Araújo disse para mim que eu estava vindo para o Ceará, e eu disse para ele que não. Acredita, pastor Elber? Dá tempo contar? Dá, fica à vontade, pode ficar à vontade. Pastor Elber, ele disse assim para mim, você está indo para o Ceará. E eu disse assim para ele, para onde? Olha aí na minha lista aí se tem Nordeste, pastor. Antigamente, o Nordeste aí no nosso Sudeste era uma história horrível, sem água, sem isso, sem aquilo. O povo dizia uma coisa que não era verdade. E quando ele olhou para mim, ele disse, como é? Sim, é. Eu não tenho nenhuma cidade do Nordeste. Aí o pastor Oliveira de Araújo disse, então pode ir embora. E acredita que a rebelde aqui foi embora? Meu Deus. Foi. Eu não disse que eu tenho história. Eu voltei para Campos. Eu ainda estava lá trabalhando. E quando eu cheguei lá, era uma sexta-feira. E a casa que eu morava uma avózinha que era mãe do pastor, que alugou a casa para mim. E quando eu cheguei, ela disse, tudo bem, Zilanda? Assim, tudo bem. Sexta-feira, né? Aí ela disse, Zilanda, vem assistir um programa hoje comigo? Eu disse, que programa é esse? É o Globo Repórter. Eu disse, tá certo, que horas começa? Aí eu fui, pastor Hebe, Jesus, olha, Jesus é meu puxa-saco. A minha filha na fé diz que ele é meu puxa-saco. Ela diz assim, essa Zilanda não sei não. E eu fui, quando eu sentei para assistir o Globo Repórter, e daí? E onde é que estava passando? No Ceará. Juazeiro do Norte, Padre Cícero, São Francisco, a idolatria, pastor. Pela primeira vez na minha vida, eu me ajoelhei na frente da televisão. Levantei a mão e comecei a chorar e a gritar na frente da televisão. E comecei a dizer, Senhor, me perdoa, onde o Senhor me mandar eu irei, onde o Senhor me mandar eu irei. E a vozinha não entendeu nada, e eu lá gritando, tudinho, voltei, eu disse, agora eu tô perdida, a Junta de Missões Nacionais não me quer mais, e a Junta de Missões Nacionais, eu tinha aqui pela Junta de Missões Nacionais, pastor Hebe, eu fui jejuar sábado, domingo, esperando chegar a segunda. Olha, eu já estava ficando, era com fome, com comida dentro de casa. E eu disse, Jesus, eu tenho jejum de oração. Agora segura essa, meu povo, segura essa, gente de Jesus. Quando chegou segunda-feira, eu esperando dar 9 horas para a junta abrir. E querendo ligar e querendo dizer, eu vou. E quando eu liguei, quem é que me atende? Oliveira. O senhor crê no poder da oração? Eu sei que crê, pastor, eu sei. Quando eu liguei, o pastor Oliveira de Araújo disse assim, é Zilanda da Costa Maurício? Eu disse, sim, pastor, sua passagem está comprada para hoje, meia-noite, na rodoviária de Campos. Você está indo para Iguatu, no Ceará. Meu Deus. Agora o senhor quer saber o que aconteceu depois? Tá certo. O pastor Oliveira de Araújo ficou doente. Lá na frente já. Só estou dando tudo para eu completar a história. Ele ficou doente. Ele estava quase morrendo, mas teve uma recuperação. E ele foi na cadeira de roda para a igreja dele, primeira igreja de Vitória. E eu fui para uma promoção missionária e eu fui falar na igreja. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para o pastor Oliveira, eu fui contar a experiência. E quando eu fui contar a experiência, ele não aguentou. Ele disse, então é você? A minha vida toda eu queria lembrar quem era. Eu abracei ele nesse dia. E ele disse assim, eu preciso dizer. Naquela semana, naquele final de semana, quando eu fui dormir, Deus falou comigo. Pastor Hebe, Deus é lindo. Deus falou comigo, compre a passagem dela.
compre a passagem dela. Ele falou lá diante de toda a igreja. Eita. Eu fui lá, abracei ele e eu disse: Sumiel, eu estou no Ceará porque Deus falou com você. Eu peguei o ônibus 52 horas. Ainda não podia vir de avião. Sim. E a estrada e ônibus também, tudo, né? Tudo limitado. Ônibus a 60 por hora. Meu Deus do céu. Encontrei muita criança com fome, com sede, animais mortos. Ônibus não podia parar, nós não podíamos dar nada para ninguém. As janelas não podiam abrir para a gente dar uma água para ninguém. Eu comecei a ver tudo e cheguei no Ceará. Uau! Estou aqui há 32 anos, faz agora em setembro. Olha só. Plantando igreja. Para a glória do Senhor Jesus. Essa é a segunda parte da história. Aí a senhora chegou, porque aí a Ceará, nessa época, 30, isso foi o que? Em 89, mais ou menos, né? 91, né? 32, é isso mesmo, 91, isso. Aí a senhora chegou, né, nessa época, no Ceará, normalmente, como a senhora já tinha tido aí o conhecimento, muita idolatria, né? A senhora foi pra qual cidade que a senhora falou? Eu fui, a primeira foi Iguatu. Iguatu é a revitalização, já tinha passado missionário, tinha uma missionária lá, então eu fui ajudá-la nesse trabalho que ela estava fazendo lá. Nesse trabalho eu passei só 4 meses, porque logo um pastor acho que a internet da nossa querida irmã Zilanda, acho que deve ter dado algum, acho que congelou aqui a internet dela, deu um probleminha, né? A gente vai tentar retomar aqui com a nossa querida irmã Zilanda. A irmã Zilanda tá lá em Cascavel, no Ceará, né? E tava indo muito bem, mas aí a internet aqui eu acho que deu deve ter dado alguma oscilada por lá, né? Bom, mas são 11 horas e 1 minutinho, 11 horas e 1 minuto, né? Aqui na rede, nós estamos conversando com a nossa querida irmã Zilanda, diretamente lá de Cascavel, no Ceará, né? Hoje, aqui na nossa quarta missionária, esse bate-papo com a nossa querida irmã Zilanda, e tivemos aí um pequeno probleminha com a internet, mas já estamos aqui retomando, o pessoal do nosso estúdio central lá já está retomando com ela aqui, já ela vai estar de volta na nossa sala de reunião pra gente estar conversando. Irmã Zilanda, me ouve? Eu estou ouvindo agora, teve uma queda aqui. Sim, a internet oscilou. Isso aí é normal. Foi agora. Então normal. eu não sei onde parou, viu? A senhora estava falando do pastor que tinha, a senhora estava lá lá em Iguatu há 4 meses, aí chegou um pastor e aí foi onde congelou. Pronto, foi. Então de lá eu fui para Camusim, outra cidade do Ceará. Sim. E de Camusim eu fui para Itapajé, de Itapajé para Beberibe, e de Beberibe para Cascavel. Cascavel a senhora já está em quanto tempo? Cascavel eu cheguei agora, tem 2 anos. Plantamos igreja, revitalizamos igreja, organizamos igreja. Sim. No período da pandemia, não fechei igreja, pastor Elvis. Sim. No período da pandemia, nós, para a glória de Deus, nós organizamos uma igreja e eu dei posse a um pastor na igreja em Beberibe e inauguramos uma congregação, tudo no período da pandemia, para a glória do Senhor Jesus. Olha só. Mas aí quando a senhora chegou a Iguatu, o que a senhora achou quando chegou no Ceará? Né? Assim, na questão nessa época, com certeza,
muita idolatria, quase todos os lugares, né? Principalmente nessa época tinha um líder religioso, né? Tem um líder religioso ali ou catolicismo ou outras religiões mesmo e tal, que às vezes você na cidade, para você chegar, você tem que estar, né? Como dizem os militares, bater continência para esse camarada, ou então nada acontece, né? A senhora teve essa experiência também quando chegou aí no Nordeste, não? Nós não temos como não ter, pastor. Sim. Você chega nas casas e você já encontra ali o símbolo da idolatria. Sim. Então, muitos não querem te receber, muitos os que já têm Deus no coração, e quando eles falam já tenho Deus no coração, é que dá uma porta grande para eu começar. Oh, meu Deus do céu, é gostoso demais, né? Muitos ainda, é bom demais, eu tenho Deus no coração, né? Aí, você quer ver uma coisa gostosa para a gente começar mais ainda? É quando diz assim, Deus é um só. Oh, pastor Elber, coisa gostosa quando a gente ouve Deus é um só. E a gente começa a dizer realmente como Deus é um só na nossa vida. Então tem uns que continuam, tem uns que diz mesmo, não precisa vir mais, não volte mais, eu não vou mudar. Aí a amizade continua, porque eu sou o cara de pastor Hélio, eu sou o cara. Porque quando eu saio de casa, eu digo assim, ó Senhor, é o seguinte, quem está indo é o Senhor, tudo que eles forem falar é com o Senhor, não é comigo, então o Senhor vai abrir portas aí para que a tua palavra entre, e é tremendo como Deus faz, mas a rejeição, pastor Elber, existe, ela existe e é forte, mas quando aceitam também, é bênção para a glória do Senhor Jesus. Mas todos nós tivemos essa rejeição. Nós tivemos uma experiência muito forte, muito grande em uma das cidades. É que quando eu cheguei nessa cidade, tinha outras igrejas e eu fui revitalizar essa cidade, né? E quando eu cheguei lá, Deus mandou claramente, porque eu ia nas casas e eu ouvi de uma senhora dizendo, mais uma igreja? Mais uma igreja? Aí falou umas coisas lá, né, que não convém, e quando ela falou mais uma, eu cheguei em casa e fui, né, brigar de novo com Deus, né, é uma coisa linda. Eu fui brigar de novo com Deus. E nessa briga, Deus mandou eu marchar nessa cidade. Como é que marcha sem ninguém na igreja? Só com 4 pessoas que eu encontrei e outras que estavam chegando? Mas através dessa marcha, pastor, que Deus mandou, mais uma vez, eu comi o pão que Deus me deu, oh glória a Jesus, né? Mas foi assim, as igrejas presentes ouviram a voz de Deus através de mim, porque Deus mandou eu ir nas casas dos pastores para que houvesse uma marcha na cidade. Literalmente mesmo, uma marcha mesmo. Literalmente. Eu fui falar com Deus, o que é isso, Deus? Que cidade eu tô aqui? É mais uma. E eu disse, não dá para ficar numa cidade mais uma. Tem coisa que a gente nem sabe que a gente faz só pela graça de Deus, né? Eu não vou ficar nesse lugar aqui, mas Deus não deixa falar com a Junda, Deus resolve o problema antes, né? É maravilhoso. Aí quando eu acordei, pastor, embaixo da minha porta tava um folheto assim, Marcha Mundial para Jesus. Marcha Mundial. Mas não tem essa marcha para Jesus? Aham. Estava escrito no folheto, marcha. Aí eu olhei o folheto e disse assim, que é isso, Jesus? Eu passo a noite orando, o Senhor manda marchar? Como é que eu vou marchar na cidade? Não tem ninguém quase na igreja para eu marchar. E eu fui orar, fui jejuar, falar com ele, e ele disse, convida os líderes da cidade. Chama os líderes da cidade. Pastor, nós fomos marchar com mais de 3.000 pessoas, como na Igreja Batista não tinha 20. E nós fomos marchar na cidade. Quando nós chegamos na praça, as igrejas colocaram os ministérios em cima de 2 caminhões. Hoje é palco para todo lado, né? Nós fizemos com o caminhão.
O ministério ficou cantando na praça e a gente marchando. A gente marchava gritando, só Jesus Cristo salva. E eu na frente com a bandeira do Brasil, coloquei os pastores para ir na frente, tudo. As mulheres da Assembleia de Deus, as outras igrejas, pastor, mover de Deus, mover de Deus. Passamos na frente da igreja católica, tinha uma missa, saiu todo mundo para ver o que estava acontecendo do lado de fora. E eles já iam junto na marcha, chegou lá o pastor, olha, você sabe o que é? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabe. É o crente segundo o coração de Deus. Amém. Aquele dia ali foi tremendo. Tremendo. Era pastor beijando outro pastor, abraçando outro pastor, e falando com o outro, e a gente convidando tudinho, a gente mandando, e houve decisões, agora você vai para essa igreja, você vai para essa, você vai para essa. Quando eu saí da cidade, eu deixei uma igreja com 120 membros, da glória do Senhor Jesus. E nesse dia, foi aí que nós começamos mais amizade ainda, porque todo mundo falava que os crentes não eram unidos. E quando terminei a marcha, o padre bateu na porta da minha casa, e a primeira coisa que ele disse era: eu não sabia que os crentes dessa cidade eram tão unidos. Uau! Que legal. Até hoje, pastor, tem a marcha para Jesus nessa cidade. Que legal. Até hoje. Isso foi em Iguatu, né? Não, Itapajé. Itapajé. A cidade de Itapajé. Maravilha. E de lá então eu vim começar tudo de novo em Beberibe, do zero. Sim. Beberibe foi do zero. Lá foi revitalização, tinha 4 pessoas, né? Em Beberibe comecei tudo do zero. E ali nós organizamos a igreja em Beberibe, começamos uma congregação em Sucatina, organizamos a igreja em Sucatina, começamos uma congregação no Choró, que hoje é congregação de Beberibe. E eu orei 3 anos em caminhada de oração em Cascavel, para saber se Deus queria que, ao sair de Beberibe, era Cascavel que ele queria que eu visse. 3 anos, isso não viesse, desculpa. 3 anos orando em caminhada de oração sozinha em Cascavel, para saber se era Cascavel que Deus queria que eu tivesse um novo trabalho. Eita. E missionária, a senhora falando aí, né, e dentro de todas essas igrejas, ganhando tantas almas para Jesus e tantas vidas, né, vindo para os pés do Senhor, eu queria que a senhora lembrasse de um testemunho desses aí, que a senhora, que marcou a sua vida, de alguém que nessa jornada, né, as pessoas que a senhora lembrar aí, que nessa jornada aí marcou a sua vida como testemunho, quando a senhora chegou na cidade, que ganhou essa pessoa para Jesus, né? Aquela que, rapaz, isso vai ser pedreira, Jesus, o que é que eu faço com esse fulaninho ou com essa fulaninha e tal. Se lembra de algum testemunho assim? Pastor Elze, eu não sou muito boa assim de português, mas eu acho que eu vou ter que escrever um livro quando eu for só membro de uma igreja. Porque, pastor Elze, eu disse para Deus que não queria, porque eu queimei 2 cadernos de 200 páginas cada um. Eu queimei, pastor Elze, porque eu disse que eu não queria escrever. Eu queria falar. Sim. Eu queimei uma história de 2 cadernos. Meu Deus. 200 páginas. Eu disse: Deus, se eu tiver oportunidade, eu quero falar. Mas tanta gente manda escrever que eu não me arrependi, não, sabe? Porque sim, é o horário mais crucial para orar. É meio-dia. Meio-dia? As famílias. Meio-dia. As famílias, quando se reúnem para almoçar, que vai orar só pela graça, né? Então a gente sabe. Então, Senhor abençoa bem. Eu comecei é desse jeito, né? Então eu quero contar a experiência dessa irmã, entre outras, porque eu comecei a orar meio-dia na igreja, e essa irmã passou e viu a gente orando, e essa irmã disse: vocês oram meio-dia?
Sim, meio-dia. E ela disse, que interessante. E ela disse, então ore por mim. Aí passou. E eu comecei a perceber que eu precisava orar por essa pessoa, mas não conhecia. E um dia eu pedi a Deus que Deus me levasse a essa pessoa que passou. E eu andando na rua, orando, eu vi de longe essa pessoa em uma loja, e essa loja era dessa pessoa. E quando eu cheguei, que eu dei bom dia para essa pessoa, estou resumindo, que é muito grande, eu dei o bom dia, essa pessoa olhou para mim e disse, bom dia, você é a missionária que eu passei lá. Eu estou aqui precisando que você fale de Jesus para mim. Meu Deus. Eu pedi a Deus. E essa pessoa, entre outra que se der tempo eu conto, essa pessoa, eu fui lá na loja da Estudo Bíblico para ela, então eu descobri lá, ela morava junto com o companheiro dela, e a vida dela era trabalhar de dia e forró à noite. Eita. Era forrozeira mesmo do Ceará mesmo. Forrozinha, raiz, forrozeira raiz, né? Raiz. Ela saía para os forró, depois que terminava lá, ia para a praia continuar a farra. Eita. A farra terminava na praia, junto com a esposa, tudo. Ela conheceu Jesus. Ela aceitou Jesus. Ela deixou Jesus entrar no coração dela. E agora ela começou a ter a maior luta na vida com o esposo. O esposo não queria de jeito nenhum. Então o esposo levava ela, ficava dentro do carro e ficava ouvindo a mensagem que eu pregava para ele ver onde é que eu estava errando. Onde é que ele tinha que questionar com ela. E quando entrava no carro que ia, ela me contava depois. E em casa ela começou a orar por ele. Ela começou a ter intimidade com Deus, porque eu só falava intimidade, eu só sei falar nisso. Eu falo na igreja, eu brigo com minhas ovelhas por isso. Você tem que ler escuta, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Aqui em Cascavel nós demos certificado de leitura da Bíblia de toda o ano passado, 5 irmãos leram a Bíblia toda. Porque eu já li a Bíblia toda 27 vezes, eu estou atrasada. Eu preciso ler a Bíblia toda, todo dia, todo ano. Então eu orei, agora vai para 28 vezes que eu li a Bíblia toda. Eu já tenho aqui mais ou menos uns 6 irmãos para receber certificado no final do ano que vai ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. Se eles pular um capítulo, eles vão ver com Deus, né? Mas vai receber o certificado em nome de Jesus. Então, um dia ele viu ela orando e ela tinha que escolher, ela tinha que saber se era Jesus, se era ele. E ela disse, eu quero Jesus na minha vida. Eu encontrei Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E ela escolheu Jesus, mas ele viu que ela queria tanto Jesus que começou a acompanhar com ela. É uma experiência tão gostosa, pastor Elber, que ele foi para a igreja com ela e ele não resistiu. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Eu realizei o casamento deles. Eu batizei eles. E hoje ela é uma líder forte na igreja. Pela glória do Senhor Jesus. Católica, da farra. Mas Jesus entrou na vida dela. Qual é a cidade? Qual foi a cidade? Beberibe. Beberibe. Essa continua em Beberibe, sim. Beberibe. A outra irmã, que é uma experiência tremenda, é que ela só sentava na mesa com o revólver do lado. Revólver? Revólver, ela bebia. Maria Bonita. Tava lá. É a Maria Bonita do Ceará. E comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar do amor de Deus para ela. Ela conheceu Jesus. Ela deixou Jesus entrar no coração dela. Eu casei ela, que não era casada. Eu batizei ela. Então pastor Elber, são tantas experiências que Jesus é maravilhoso. A gente não pode parar de contar essas experiências. Sim. Então são essas que eu poderia contar mil experiências. Eu imagino. De transformação de vida. Aí cheguei em Cascavel. Deixa eu contar uma novinha de Cascavel, né? Sim. Aí cheguei em Cascavel, um casal de irmãos
tinham um sonho. Eu orando 3 anos, eles membros da Igreja Batista em Fortaleza, mas tinham um sonho de ter uma Igreja Batista da Convenção Cearense aqui em Cascavel. E eu já estava orando 3 anos. O pastor de Fortaleza entrou em contato com um pastor de missões nacionais, missionário, o pastor Isaías Lee, e ele veio aqui em Cascavel junto com esse pastor. E quando, olha o sentimento aqui, ó, ele postou uma foto, ele com a esposa, missionários, junto com esse pastor de Fortaleza, em um terreno aqui em Cascavel, que esse terreno já seria doado para uma igreja batista. Pastor Heber, quando eu vi a foto deles, eu me ajoelhei e disse: paizinho, então não sou eu? Orei 3 anos, caminhei 3 anos, e agora é o outro missionário, não sou eu? Aí eu chorei. Eu chorei e disse: mas o senhor respondeu, vai ter uma igreja em Cascavel. Aí eu entrei em contato com o pastor Isaías, que ele é de Aquiraz, e ele ficou sabendo que eu orei 3 anos tudinho, e ele entrou em contato com o pastor e disse: não sou eu que tenho que estar em Cascavel, quem está próximo é a missionária Zilanda em Beberi, e a Zilanda que deve estar lá em Cascavel. O casal também queria missionária Zilanda em Cascavel. Tudo começou a conspirar. Resposta, conspirar. Aí quando eu cheguei aqui, que nós viemos, que eu tenho foto que eu vim conhecer aqui onde eu estou agora, né? Quando eu conheci, eu vi o terreno, eu disse: eu não gosto muito de aluguel, não. Eu não sou apaixonado por esse negócio de aluguel, não. Não é de Deus, não, né? A gente dá um... Não é de Deus, não, esse negócio de aluguel. Que Deus abençoe quem aluga aí suas casas, mas não é muito de Deus, não, né? Aí eu vim para conhecer. Aí os irmãos: e agora, missionária? Eu disse: agora nós vamos levantar aqui uma sala pequena, porque é nessa sala pequena que nós vamos começar o nosso trabalho, e futuramente elas serão sala da EBD. Olha aí a visão do reino. Não tinha nem começado ainda, já estava querendo as salas para EBD. Aí nós levantamos, só nós, o nosso dízimo, já tinha esse casal comigo. Como foi? Ele disse: eu tenho um cunhado, e esse cunhado, ele é pedreiro. Ah, é. Aí eu fui conhecer o cunhado, e ele veio. Quando ele veio, eu perguntei se ele já era crente em Jesus Cristo. Ele disse: não. Eu disse: é mesmo? Mas é um conhecedor, pessoas já tinham falado, mas ele não era, não. Amigo do Evangelho, é o famoso amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho. Sim. Aí eu disse: tá certo. Então todos os dias, quando eu chegar aqui, eu vou orar com o senhor e com o ajudante de pergunta, pastor Heber. Todos os dias que eu vinha ele trabalhando, eu disse: vamos orar? E ele parava para orar. Ah, a Márcia tá aqui, assim, mas é ligeiro. E eu começava a orar com ele. Todos os dias que eu chegava na obra, ele parava. O ajudante já era membro de uma igreja pentecostal, mas ele não. E a gente começava a orar. E um dia, quando ele estava levantando, eu disse: a gente vai inaugurar essa salinha, e você vai ser o primeiro crente dessa igreja. Ele olhou para mim e riu. Eu disse: eu vou orar, vai ser o primeiro. A esposa dele já era evangélica, não estava congregando ainda, mas eles não eram casados. Sim. E, pastor, há poder em nossas palavras. Nós só precisamos usar bem as palavras. Sim. Mas há poder em nossas palavras. Então, ouvintes da palavra de Deus, cuidado com o que você fala, porque há poder em nossas palavras. E no dia da inauguração, ele foi o primeiro a aceitar Jesus. Olha como só. Senhor e Salvador de sua vida. Meu Deus. Eu casei esse casal. Eu batizei
levei o irmão Eli aqui e hoje ele é bênção aqui na igreja. Olha só. E está sendo preparado para ser um líder do nosso PGM aqui em nome do Senhor. Olha Jesus. só. Que coisa linda, meu Deus do céu. Gente, são 11h23. Ainda tem muita coisa que a gente gostaria de saber da nossa querida missionária Zilanda, né? Então, assim, para você que tá ligado aqui com a gente, para você que chegou e já pegou, né, aí o carro andando, né? Então nós estamos nesse bate-papo com a nossa queridíssima missionária Zilanda, diretamente hoje. Ela está atuando em Cascavel, no Ceará, né? Mas não fica tristinho não, porque daqui a pouquinho vai estar em todos os podcasts também. Esse bate-papo vai estar lá no nosso site, também no nosso canal lá do YouTube. Então, inclusive no canal do YouTube, você que tem a curiosidade de conhecer a missionária, então você vai lá, esse bate-papo está sendo transmitido dentro de uma sala de reunião, então dá para você assistir também lá no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho, daqui a 1 hora mais ou menos, vai estar por lá também, tá bom? Missionária, eu queria que a senhora contasse então, durante todo esse tempo que a senhora está atuando, né, como missionária e tal, uma experiência ou mais de uma, claro que eu tenho certeza que vão ser muitas, mas assim, o que uma das experiências que mais marcou a tua vida como missionária? A senhora já contou essa aí que, né, que levou uma banda de Jesus e aí e tentou ali um novo trato e tal. Essa aí já foi marcante, né? Mas lembra de outra aí, vai. Olha, pastor Eva, nós estamos aqui em Cascavel há 2 anos. Sim. Há 2 anos. E lá em Beberibe e Sucatinga, os americanos construíram o templo para nós. Sim. Entramos na lista e construiu o templo. Sim. E eu entrei na lista de novo aqui em Cascavel para a construção do templo. Sim. Eu não sei o dia que Deus vai me responder, mas eu sei que Ele vai responder. Amém. Né? Eu também sei. Então, nesses dois, né? Também sei, né, pastor? Então, nesses 2 anos que a gente está aqui, nós temos todo mês, a primeira semana é de oração. Todo mês, primeira semana é de oração. Toda quinta-feira eu batizei manhã com Deus. Toda quinta-feira às 6 horas nós temos manhã com Deus. Sim. Nós fazemos por mês, agora nós vamos ter um dia de oração. Cada hora tem um irmão dirigindo a oração. Se ele ficar sozinho, amém, porque ele vai vir sozinho orar o dia de oração. Nunca fica sozinho, para a glória de Deus, amém. Né? Amém. E a gente intercedendo, pedindo a Deus para a construção também do nosso templo. E entramos nessa lista. Tinha uns 6. Por que eu estou contando uma recente, uma boazinha, né? Eu vou contar para o pastor da presença de Deus na nossa, né? E nós entramos na lista. E eu fui para Curitiba, o ano passado, fazer divulgação missionária. E quando eu estou lá em Curitiba, o irmão liga e diz assim: missionária Zilanda, o que está acontecendo, meu irmão, é que os americanos estão chegando para construir nosso templo. Eita. Eu disse, como é? Ele foi construir um templo aqui por perto, e quando chegou lá, a prefeitura não tinha liberado ainda o alvará, e nós estamos tudo do local legalizar, e eles perguntaram: e aí, a missionária Zilanda, ela já tem algum terreno para ser construído? Eu disse: como é, meu irmão? Pastor Elvis, Deus é lindo, Deus é tremendo. Nós estamos com o nosso templo levantado aqui em Cascavel. Olha só. Em antes de 2 anos que eu estou aqui, o templo foi levantado para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aí sabe o que acontece? Eles levantam, deixa tudo pra gente fazer depois. Sim. E nós estamos fazendo aos poucos. Sim. Falta o piso, falta o púlpito, falta essas coisas. Mas o templo já está levantado. A nossa oração agora é colocar piso, é fazer essas outras coisas. A partir do acabamento, que não é né? antes do acabamento.
Aí chegou um irmão aqui da Assembleia de Deus. O irmão ficou encantado. Lá em Beberibe, quando nós fomos construir um templo, passou um líder um líder pastor. E ele disse: missionária Zilanda, eu estou aqui há 10 anos. Ainda estamos num local alugado. Você chegou aqui antes de 2 anos, isso já em Beberibe também. Sim. Já tem um templo. O que eu preciso fazer para a gente conseguir isso? Eu disse: é só ser batista. Meu Deus. É só ser crente em Jesus Cristo, batista, porque o povo para ter fé é o povo que serve ao Senhor. O povo não sabe de nada, pessoal. O povo para orar é o povo, né? Aí ele veio através de um irmão construindo na cabana. Quando ele olhou o templo, pastor, ele disse assim: o que é isso? Eu disse: é o templo que Deus deu para nós. E ele é pedreiro, mestre de obra, e tem mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando com ele. Sabe o que ele disse para mim, pastor? Se você conseguir o material, eu venho aqui com os meus pedreiros e eu dou para você a mão de obra, para a igreja, o reboco desse templo todo. Eita, coisa boa. Pastor Hélio, tem gente que convida pessoas há mais de 30, 40 anos para contar a mesma experiência. O senhor conhece alguém? Verdade. Às vezes a pessoa nem vive mais nem na igreja, já vive de contar só uma experiência de 10, 15, 30, 40 anos atrás. O crente em Jesus Cristo tem experiência todo dia. Verdade. Toda manhã, toda hora nós somos abençoados por Deus. O nosso tempo já está revocado para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Sabe, pastor Elvio, eu tenho uma experiência que eu vou contar da presença de Deus na nossa vida. Eu estava em Sucatinga e o tempo começou a fechar. Aqui no Ceará, quando chove, esse ano choveu muito, teve muitas. E quando eu estava lá, na hora de sair, o irmão disse: missionária, vai chover muito. Você consegue ir para casa? Eu estava no carro e eu disse: mas vai dar tempo chegar em casa. Eu creio que vai dar tempo chegar em casa. E quando eu saí, não deu tempo chegar em casa. A tempestade foi tão grande, que escureceu tudo. A estrada ficou cheia de água. Por onde eu ia passar, é uma descida onde era rio, tem um rio de um lado, rio do outro. Meu Deus. E eu não. Quando eu desci ali, eu não sabia. Onde era o rio, onde era a estrada? Eu não sabia. Só que quando eu entrei, pastor Hélio, a água bateu no farol. Uhum. E eu já não sabia mais onde está. Meu Deus. E naquele momento eu disse assim: Deus, não deixa vir carro, porque nessa BR não tinha ainda duplicada. Sim. Era a mesma mão para ir e para voltar. Uhum. Mão simples, e eu disse, né? assim para Deus, eu disse: Deus, não deixa vir carro, passa muito caminhão. E eu disse: Senhor, eu não sei onde estou, o carro está ligado, eu estou andando, mas eu só quero pedir uma coisa ao Senhor agora. Eita Deus lindo, pastor, eu sou apaixonado por Jesus, eu adoro esse homem, pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Eu disse assim: Deus, só me mostre onde eu estou. Pastor Hélio, quando eu disse isso, deu um clarão tão grande, e quando o clarão veio, eu parei o carro. Eu estava caindo no rio, no precipício que era o rio. Eu estava caindo. Meu Deus do céu. Na hora que tudo acendeu, eu freiei o carro, virei o volante e vi a estrada onde eu tinha que ir.
Pastor Eva, eu não sei como eu cheguei em casa, porque eu vinha falando com ele assim, olha, Senhor, é o seguinte, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor fez uma coisa agora, Senhor, eu não posso chorar, porque se eu chorar eu não posso dirigir. Então eu tenho que chegar em casa, Senhor, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando eu parei no portão da minha casa, eu não abri logo o portão, não. Eu fui falar com ele, eu fui conversar com ele, eu fui orar com ele, eu passei umas meia hora no meu portão, só adorando ao Senhor Jesus. São experiências no campo missionário, pastor Eva, que nem todo missionário conta. Os livramentos que Deus nos dá. Mas eu sei que você, Brasil, eu sei que você, crente em Jesus Cristo, ora por nós missionários todo tempo. Eu sei disso. Então, essas experiências, pastor, fortalecem a vida da gente. E eu desejo que fortaleça aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Amém. Porque ele não mudou. Brasil, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Gente, são 11h34 em Brasília. Eu infelizmente eu tenho que parar aqui, não é? Esse bate-papo. Normalmente era para ser até às 11 horas. A gente já extrapolou aqui 35 minutos, né? E eu tenho certeza que a missionária não contou ainda pra gente, né? Nem 5% daquilo que a gente gostaria de saber. Mas, missionária, eu queria que a senhora ficasse à vontade e quisesse também aí, e pudesse, né, acrescentar algo que a senhora acha que que é importante as pessoas ouvirem também, de repente, não sei se tem algo no seu coração a mais que a senhora gostaria de compartilhar aqui conosco, pra gente ir caminhando para esse fim desse bate-papo da gente. E eu tenho certeza que haverão muitas oportunidades ainda, né? Que a senhora vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar, que não só eu, né? Quero que a senhora volte, como também muitos ouvintes aqui com certeza vão querer que a senhora volte aqui para estar conversando com a gente. Amém, pastor. Olha, Isaías 41:10 me acompanha. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele diz que me toma pela mão direita. Aí quando chega no versículo 13, ele diz, pois eu sou o Senhor seu Deus. Se Jesus é o Senhor seu Deus, para quem está nos ouvindo agora, você não tem que temer, você tem que obedecer. A palavra de Deus é linda em nossas vidas. Então eu quero deixar aqui para os ouvintes da palavra de Deus, você que está enfermo, você que está assim num momento difícil da sua vida, não esqueça. A carne fica, mas o espírito ele permanece. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós obedecemos a palavra de Deus, eu acho que o pastor está ouvindo aí que eu falo muito em obedecer, em intimidade, em orar, em relacionamento, porque é isso que faz com que a gente obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é você estar satisfeito, contente em toda e qualquer situação. É você achar graça dos momentos mais difíceis da sua vida e se dizer, vai passar, vai passar. Eu sei que vai passar. Então, se eu sei que vai passar, então não permita, você que está me ouvindo nessa manhã, não permita que nada nem ninguém te separe do amor de Deus. Nada nem ninguém. Nesses 2 anos que estamos em Cascavel, pastor Elber, nós estamos com 30 batizados da glória do Senhor Jesus. Estamos com 3 PGMs, um já com líder da glória do Senhor Jesus. Então eu quero deixar nessa manhã, vale a pena servir ao Senhor Jesus. Muito bem. Missionária, eu quero muito, muito mesmo agradecer a senhora pela sua participação aqui com a gente, essa manhã tão enriquecedora. Tenho certeza que dentre todas essas
centenas de pessoas que estão aqui, que já passaram, né? Posso dizer que nesta manhã milhares já de acessos tivemos aqui na rádio, e aqueles que puderam estar aqui ouvindo esse bate-papo, tenho certeza que edificou a vida de muita gente. Depois eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque assim, eu prometi até que eu ia ler alguns recadinhos aqui para a senhora, mas tem muitos recados que chegaram. Então assim, eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque tem amigas sua aqui que já se manifestaram. Já vi a minha amiga Odete Brum aqui, ó, já mandando abraço. Tem uma galera mandando abraço aqui pra senhora, feliz. Tem outras aqui que já falaram missionária arretada, né? Então Aidete, aquele abraço pra você, Aidete, amiga muito querida. Isso, eu tive a honra de conhecer a missionária Aidete agora no Multiplique no ano passado, né? A gente tive a honra de conhecer ela e outros missionários e pastores, foi top demais. Então assim, eu quero que a senhora continue ouvindo a rádio, porque a gente daqui a pouquinho vai pra sessão recadinhos, né? E a senhora fica ligada lá, porque o povo com certeza mandou aqui muito recado aqui pra senhora, tá? E eu quero muito mesmo agradecer, espero vê-lo em breve aqui novamente pra gente continuar aí esse bate-papo, né? E eu sei também que a senhora sempre que pode tá ouvindo a rádio também, tá participando e às vezes manda recado pra gente, sempre de bem com a vida. Então assim, eu quero muito mesmo agradecer e dizer pra senhora que esta manhã pra nós foi uma manhã muito edificante, e que Deus continue lhe usando, lhe abençoando, que a sua intimidade com o Senhor continue aí fluindo para a glória de Deus, e até breve, né? Em nome de Jesus, estaremos juntos aqui de novo. Até breve, Deus abençoe. Um abração às mamães aí, né? Dia das Mães. Deus abençoe a todas as mamães que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir depois. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Obrigado. Querida, ótima tarde, bom resto de semana aí, que Deus continue te abençoando e até a próxima. Beijo, em nome de Jesus. Valeu, amém, obrigado, querida. Gente, olha, 11h40. Meu Deus, que manhã, hein? Que coisa linda. A gente acabou de conversar então com a nossa queridíssima missionária Zilanda, ela que tá lá em Cascavel, uma pessoa muito conhecida e querida, né? Por todos os missionários, todos da Junta de Missões, o pessoal que conhece, que já teve a oportunidade de conviver com ela, né? A missionária Zilanda da Costa Maurício, ela que é da Congregação Batista Cairóis, lá em Cascavel, no Ceará, né? E esteve conosco abrilhantando esta quarta missionária de hoje, ela que já abriu várias igrejas em várias cidades no Brasil, já plantou, né? Várias igrejas em várias cidades do Brasil, e hoje tá lá com 2 aninhos lá em Cascavel, como ela acabou de falar, já 30 batizados, e o Senhor honrando e abençoando a cidade de Cascavel através da missionária também, não é? Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.